famintas deste canal. Eu sou José Augusto e estou aqui para ensinar qualquer Zé Ninguém a cozinhar com técnicas de cozinheiro. Então, hoje a gente vai fazer um bolo, o grande bolo de cenoura, né? Digamos aqui que a minha especialidade é o bolo de cenoura. Inclusive, uma época aí da minha vida eu já vendia bolo de cenoura e talvez voltaria a vender. Então, me sigam lá nas redes sociais para quando tiver essa oportunidade aí você garantir o seu bolo de cenoura e experimentar essa receita aqui. Dito isso, vamos então para a receita do melhor bolo de cenoura. Os ingredientes estão aqui na descrição, é só você rolar um pouco aí para baixo, mas vale lembrar que não tem como a gente fazer essa receita seguindo unidades de medida como colher, como copo, enfim, coisas desse tipo. Porque o bolo de cenoura ele precisa ser pesado. É um dos bolos que, se não for seguido à risca, é muito grande a chance dele não dar certo. Então, se você quer continuar vendo aqui, garanta que você tem uma balança em casa, tá bom? Dito isso, então, vamos para a receita. E pra gente começar a receita, então, o primeiro passo é a gente untar a forma. Então você vai pegar a sua forma aí, no caso eu vou estar utilizando uma redonda, e aí essa forma a gente vai passar óleo ou manteiga se você quiser, ou margarina se você tiver em casa. Coloca ali em cima, passa alguma gordura e a gente vai jogar um pouco de farinha aí em cima. Atenção, a gente vai untar a forma somente embaixo e aí ele vai crescendo de forma uniforme, o seu bolo vai ficar retinho do mesmo tamanho. Então fica aí a dica, untou embaixo, reserva ali a forma do lado para a hora que a nossa massa estiver pronta. E aí então nós vamos para a massa. Vai pegar o liquidificador, vai colocar então o óleo e os ovos. Depois de colocar os ovos, então a gente vai acrescentar aqui o açúcar, e aí depois de colocar o açúcar a gente coloca a cenoura. Pode ser com casca mesmo, eu só esfrego ela bem, né? Tiro bastante as impurezas, peso ela e aí eu corto ela grosseiramente só para ajudar o liquidificador na hora de bater. Se quiser ralar a cenoura, pode ralar também. Se quiser fazer pedaços maiores, a seu critério. Feito tudo isso, então a gente vai pulsando devagar o nosso liquidificador para ir misturando isso aí e cortando algumas coisas como a cenoura. Depois de ter pulsado bastante, liga ali na velocidade que o seu liquidificador precisa para bater esse tipo de coisa. E aí, quando ficar bem homogêneo, numa corzinha já laranja, com a cenoura bem picadinha ali no meio, triturada, é só desligar. A gente vai pegar então essa massa do liquidificador e vai colocar em uma bacia, um bol, alguma coisa aí pra gente misturar e adicionar os ingredientes que faltaram. A gente vai adicionar nesses ingredientes aí o trigo e também o fermento. O trigo a gente vai dividir em aproximadamente 4 partes, de 3 a 4 partes, tá? Então a gente vai acrescentar um pouco, vai misturar uma parte, vai acrescentar um pouco, vai misturar segunda parte e assim vai, tá bom? Divide aí essa farinha. E aqui fica uma dica muito importante: não mexa com colher de pau, com colher normal, de silicone, enfim. Use um fouet. Se você ainda não conhece, um fouet é esse material aí que eu tô mostrando para você, que a gente utiliza para ele desmanchar os grumos ali de farinha que podem se formar e deixar ele mais homogêneo e também misturar mais rápido. Além desse fouet, eu recomendo que você peneire a sua farinha para poder também misturar mais rápido e evitar com total segurança os grumos de farinha no nosso bolo. Até porque se ficar grumo, a gente vai ter que mexer muito tempo essa farinha. E quanto mais a gente misturar a farinha, quanto mais rápido misturar a farinha, pior. Aí o nosso bolo começa a desenvolver glúten, que vai deixar o glúten o bolo pesado, desenvolve elasticidade, né, que a gente precisa, por exemplo, em pães, e aqui não é o caso, a gente não precisa do glúten. Então, quanto mais suave você mexer, quanto menos movimento você precisar fazer para deixar isso tudo homogêneo, melhor. Por isso, utilize a peneira e também o fouet, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o glúten, sobre alguns segredos do bolo, muito mais técnicas sem ter receita, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente pode trazer aí mais desse tipo de conteúdo que eu adoro falar, então vai ser um prazer. Eu preciso saber se vocês também querem aprender isso. Questão mais técnica do que a receita, beleza? Continuando então. Depois de feita essa parte do bolo, misturado bem, a gente também tem que acrescentar o fermento. Eu costumo acrescentar quando a farinha está quase acabando, porque daí eu vou precisar mexer menos e a tendência do meu fermento, do sal ali,
ficar bem misturado é muito maior. Então quando tiver ali na terceira, quarta parte de farinha, joga junto na peneira ali e já mistura, certo? Mais pro final, não joga lá no começo já o fermento não. Misturou o fermento, a pitadinha bem pequena de sal e toda a farinha. Agora a gente vai pegar a nossa forma que já estava untada. Por isso é também muito importante untar a forma no começo, porque o seu bolo ele tem que esperar o menos possível, porque o tempo também ajuda a desenvolver glúten. E lembra, a gente não quer isso. Coloca ali a nossa massa na forma e é só levar para o forno, que eu já deixei aquecendo antes. Nos 10 minutos ali, quando eu comecei a fazer a receita, já estava ligado o meu forno. A 170 graus, 180 graus. Lembre-se, quem assa o bolo é o forno e não o tempo. Tá bom? Então no meu forno pré-aquecido eu coloco o bolo. O meu forninho ele tem a opção de dourador, eu deixo isso desligado. Vou ligar só lá no final, quando faltarem uns 20 minutos, 15 minutos para eu poder dourar em cima. Por quê? Porque eu quero assar o bolo de dentro para fora. Isso serve para qualquer outro bolo que você for fazer. Sempre a gente assa um bolo de dentro para fora. Então, se você colocar o dourador, ele já vai cozinhar ali fora e aí a tendência de no final ele queimar e tá ainda mole por dentro, não tá assado, é muito maior. Então, a gente faz o contrário. Começa sem dourador e depois liga o dourador no final. Enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai fazer a cobertura. Aqui eu vou fazer uma cobertura bem mole, que eu já trouxe aqui no canal quando eu fiz um bolo de chocolate, né, uma nega maluca. Então você vai pegar a margarina, vai dar uma derretidinha bem de leve ali no começo com ela e em seguida já pode acrescentar o açúcar e também o achocolatado. Depois disso, coloca o leite em seguida, mistura um pouco brevemente e deixa isso ali reduzindo, vai reduzir por mais ou menos uns 10 minutos. Pode ser em fogo alto, para não sujar muito fogão, usa uma panela alta e também maior, porque aí o tempo que esse chocolate, essa cobertura vai ficar ali cozinhando, ele vai ser muito menor, já que eu tenho mais superfície ali para evaporar o meu líquido. Então esse é o ponto, eu desligo o meu fogo e aí o meu bolo ele já tem que estar pronto. Eu já tinha tirado o meu bolo, mas eu acabei me descuidando ali e esqueci de desenformar, mas você já pode desenformar o bolo antes e aí coloca a cobertura por cima. E olha que cenas maravilhosas, meu Deus! Esta maravilha você pode agora fazer na sua casa. Não esquece de se inscrever no canal e também comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, alguma ideia para o canal pra gente trazer, como por exemplo os vídeos com mais técnicas, né? E além disso, se você fizer esse bolo de cenoura aí no seu final de semana, não esquece de usar a hashtag. Então até a próxima semana, quarta-feira, tem vídeo novo. Tchau!